Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um trimestre letivo. O tema central da nossa lição é a fragilidade humana e a soberania divina. O estudo desse trimestre está baseado no livro de Jó, onde fala do sofrimento e restauração de Jó. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E nesta aula introdutória nós veremos que, embora o patriarca Jó tenha vivido milhares de anos atrás, num contexto histórico, geográfico, cultural e religioso muito diferente dos tempos de hoje, essa lição tem assuntos muito atuais para nós hoje. Um dos pontos a salientar hoje é que o crente sem a cruz não é discípulo. Crente sem cruz não é discípulo de Jesus, porque sem deserto não havia terra prometida. Para se entrar na terra prometida, era necessário atravessar pelo deserto. E quando o povo de Israel chegou à terra prometida, não ganhou a terra de mão beijada, teve que lutar por ela. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, com esforço. No entanto, Deus é supremo e Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, tenha fé, siga em frente, independente das situações, independente das lutas, independente das provas. Vamos ao título da nossa lição, logo após o texto áureo e a verdade prática. Título da lição: O livro de Jó. Texto áureo: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Verdade prática: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Vamos à leitura bíblica em classe. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ezequiel capítulo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, o testemunho de Jó é de admirar. A sua paciência, a sua perseverança, a sua fé diante de tão grande tempestade de problemas, nos estimula a continuar essa jornada. Nessa aula nós vamos tratar a respeito do livro de Jó, onde relata uma história jamais vista no planeta. Aqui mostra o sofrimento do justo. De vez em quando ouço uma frase na igreja, até mesmo líderes dizendo: você está assim é porque está em pecado. Então a pergunta é: Jó estava em pecado? Baseado no livro de Jó, nós podemos dizer assim: por que os justos sofrem? Essa é uma pergunta. A Bíblia dá uma descrição da vida de Jó. No versículo 1, descreve a sua pessoa, por nome Jó. O caráter, que diz que é sincero e reto. Mostra também a religião de Jó.
temente a Deus e se desviava do mal. O versículo 2 descreve a família de Jó: 7 filhos e 3 filhas. No versículo 3 descreve os bens e fazenda de Jó, que era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também nos versículo 3 revela a autoridade de Jó. Diz que era muita gente a seu serviço. E logo após, o status de Jó. A Bíblia fala que era o homem, o maior entre todo o Oriente. Jó foi um homem que de um dia para o outro, passou do homem mais rico do mundo ao homem mais miserável da terra. Tudo isso aconteceu de um dia para o outro. Aí eu te pergunto, Jó estava em pecado? Não. Estava sendo provado por Deus e sendo tentado pelo diabo. O primeiro tópico da nossa lição tem como título Autoria, Local e Data do livro de Jó. Mas antes nós vamos ler o texto da nossa lição, né? E logo após nós vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico tem como título Autoria, Local e Data do livro de Jó. E diz assim: quem escreveu o livro de Jó, né? E o motivo é motivo de longos debates e opiniões, né? Muitos passam pensando que foi Moisés, outros Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Querido, a autoria do livro de Jó é pura especulação. E diante de tanta especulação quanto a quem escreveu, no meu entender foi o próprio Jó. É um homem sábio que dava conselhos a todos que vinham receber instrução à porta da sua casa. Mas na verdade o livro não esclarece sobre quem escreveu este livro. O que devemos saber é que o autor da Bíblia é Deus. Embora quem escreveu seja desconhecida, o texto não apresenta problema quanto à sua inspiração ou à exatidão da sua história. Jó foi um homem verdadeiro, não foi um mito. Jó foi um homem sensível à voz de Deus, com uma estrutura espiritual de causar inveja, mesmo sendo golpeado pelo sofrimento, se agarrou em Deus com fé, com perseverança e paciência. Jó pertencia a uma terra chamada Uz, ficava ao sul de Edom, ao oeste do deserto da Arábia, estendendo a leste e indo até a Babilônia. O segundo tópico da nossa lição fala da estrutura literária do livro de Jó. Então, irmãos, essa nossa primeira aula é uma aula introdutória, com as informações de data, autoria, e quem escreveu, mas no decorrer do trimestre nós vamos nos aprofundando mais nesse livro de Jó, contando a história de Jó. O segundo tópico fala da estrutura literária do livro de Jó. Qual é a estrutura literária? A poesia e prosa. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros livros da Bíblia, mas apenas revela o gênero literário. Jó recebeu o testemunho do próprio Deus de que era um homem íntegro e reto, além de temente a Deus, que se desviava do mal. Esse homem, embora não entendesse o motivo da sua desgraça, perdendo em um só dia tudo, manteve a sua fé em Deus. Quando nada mais resta além de Deus, o próprio Deus é suficiente para nós. O livro de Jó é emocionante, é uma mistura de drama, de uma pessoa que vai da riqueza à extrema miséria. E depois ele é restituído em dobro.
é o retrato da fé persistente, né? Essa história nos mostra que Deus nos ama, e embora nós passemos por dificuldades e sofrimento, no final a vitória é certa, em nome de Jesus. O terceiro tópico da nossa lição tem como título a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Esta é uma pergunta, uma indagação que é feita nessa lição. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são o iminente, falando sobre a natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Amados, a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. O salmista Asaf, no Salmo 73, entra em uma crise espiritual, pois olha da janela e vê o ímpio prosperando. Abacuque também não entendia porque o justo sofria. Nós estamos diante das lutas e provas enquanto estivermos nessa terra. A igreja primitiva sofreu por causa do Evangelho. Muitos foram martirizados, mortos por amor a Cristo. E aí muitas das vezes a gente ouve os líderes falando: você está desempregado, né? Está sofrendo por causa de pecado. Eles fazem o papel dos amigos de Jó. Muitas das vezes nós que estamos na liderança, nós temos que ter sabedoria e procurar de Deus entendimento, entender a luta e a prova de cada um. Amém? Jesus sofreu e disse que no mundo nós teríamos aflição. E ele era justo, santo, santo do santo. Amém? O ponto 2 do tópico 3 diz: assim existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, irmãos, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para o diabo, Jó permanecia fiel a Deus só porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado, com muitos bens, e para o diabo era porque ele mantinha a sua fidelidade a Deus por causa das suas posses, porque Deus o abençoava. Amados, a vida de Jó na terra é uma resposta à afronta do diabo diante de Deus, o anjo caído, e acusando o Criador de comprar o amor de seus filhos, dando-lhe vida boa e prosperidade. E assegura, o diabo assegura no livro de Jó que ninguém seguiria Deus se não fosse por obtendo algum ganho. Ou seja, Deus é servido pelo que ele dá, não pelo que ele é. Esse era o pensamento do diabo, quando chegou diante de Deus para afrontar Deus, dizendo que Deus estava comprando, em outras palavras, Deus estava comprando a fidelidade de Jó com prosperidade. E aí Deus topa o duelo, apostando na fidelidade de Jó e permitindo que o diabo tire tudo, menos a sua vida. Irmãos, aconteceu também no deserto, onde o diabo queria comprar a fidelidade de Jesus com prosperidade. E Jesus o venceu com a palavra de Deus que saía da sua boca. Hoje, uma das coisas mais nefastas que há dentro da igreja é o chamado teologia da prosperidade. Cria crentes materialistas que só servem a Jesus por interesse. É preciso falar isso, mas que nós possamos estar aprendendo com o livro de Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele falou assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O coração de Jó não estava na riqueza. Deus enriquece, enriquece. Deus enriqueceu Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis.
sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão saiu, mas o pensamento de Abraão não era procurar de Deus riquezas e posse. Deus abençoou de tal maneira Abraão que os gados de Ló e o de Abraão não podiam andar, estar no mesmo lugar junto de tanto gado. Mas o pensamento do servo do Senhor era obedecer ao Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas, como diz a Bíblia. Deus enriquece, né? Se Ele quiser, Ele enriquece. Mas o coração do homem de Deus não pode estar nas riquezas. A Bíblia fala assim, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Mamon era o Deus da riqueza, era o Deus da ganância. As pessoas no passado se prostravam diante de Mamon pedindo riqueza, prosperidade, né? E Jesus fala, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou a riqueza. O coração de Jó não estava na riqueza, mas estava em Deus. O ponto 3 da nossa lição diz que pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre o homem. Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 17. Quando a lição fala que Deus transformou a vida de Paulo, quando teve um encontro com Deus, aí eu lembro de um hino da harpa que diz, já achei uma flor gloriosa, e fala assim, Saulo foi transformado em um Paulo. Não, meus irmãos, Paulo tinha duas cidadanias, uma judaica e uma romana. Então Paulo tinha dois nomes. Então, na verdade, Saulo, ou Paulo, foi transformado em um novo homem quando teve um encontro com Deus. Então, nós vemos que Jó achava que compreendia Deus, mas depois de ter uma experiência com Deus, chega a falar que só conhecia de ouvir falar, só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora seus olhos contemplavam o Senhor. Nessa aula introdutória, aprendemos algumas lições básicas do contexto histórico e literário da vida de Jó. Nesse livro, a gente vê como Satanás trabalha contra os filhos de Deus. Cuidado, Satanás é como turista. Às vezes está em um lugar, às vezes está em outro lugar, às vezes está do lado de fora, às vezes está dentro da igreja, assim como o diabo entrou na fila dos anjos, para confrontar e falar de Jó. Às vezes o diabo está na rua, às vezes está em casa, então não dê lugar. Assim como entrou na fila dos anjos, ele pode estar em qualquer lugar. Por isso nós possamos vigiar, irmãos. O diabo fica vasculhando a vida das pessoas. Ele não tira férias, não tem folga. Mas que nós vemos, irmãos, que Deus está conosco. Deus está na frente de tudo. Coloca Deus na frente. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Devemos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Tenha fé, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provas, mesmo diante das tribulações, Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor possa abençoar cada um de vós, que todos tenham uma boa aula em nome de Jesus. A paz do Senhor.